Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui a live Vampire Readings, volume 2. Hoje a gente vai tratar sobre o livro Drácula, do Bram Stoker, e outros livros também que fazem parte dessa onda de vampiros, né? Que é o Carmilla, a Vampira de Karnstein, e o Vampiro, do John William Polidori, que é o livro que começou toda essa onda, assim, que, enfim, era sempre uma lenda, e essa lenda medieval vem desde a época dos gregos, inclusive do mundo antigo, e, enfim, caiu no gosto popular aí no século XIX, foi tema de muitos livros interessantes. Eu vou convidar agora o bilionário, gênio, filântropo e erudito Felipe Damo a entrar aqui na live. Só um minutinho, pessoal. Aí, Julinho, um abraço para nós aí da invasão inglesa, né? Opa! Ô, Damo, tudo bem? Tudo jóia, cheguei. Tamo junto então aí. Vamos começar hoje. A gente está falando sobre o livro Drácula de Bram Stoker, né? A cultura de vampiros, enfim, e todos os livros também que foram influenciados, a cultura que foi os filmes também, bem como os livros que influenciaram o Drácula também, né, Damo? É isso aí, né? O Drácula é uma obra que tem 124 anos, né? É muito tempo, né, cara? E é uma obra super É, atual, uma obra que na época ela foi muito bem aceita pela crítica, né? Embora ela não tenha se tornado um best-seller imediato, né? Depois a fama foi aumentando, mas ela foi muito bem aceita, né? O Drácula foi chamado da sensação da temporada pelos jornais ingleses, foi dito como um romance de gelar o sangue do século, né? Ah, que crítica legal, né, cara? Mas se vão 124 anos, morra, meu amigo, e eu te digo assim, com a cabeça de Drácula, o que são 124 anos diante da eternidade? Me é um suspiro, responda, é um não é suspiro, né, nada. Damo? Então, eu É, estava antes aqui, estava falando assim que a cultura, a lenda dos vampiros já existia no mundo antigo, já existia na Grécia, na Índia, né? Ela é bastante comum também na Idade Média, só que ela ganhou esse corpo todo, né? Ela ganhou tipo essa energia toda no período vitoriano, né? Com essas obras assim que exploraram esse tema do vampirismo. Enfim, talvez muito influenciado por essa época assim que estava numa fronteira entre a ciência e, enfim, né, o misticismo, aquela coisa que é bem o final do século XIX, né, quando estava se descobrindo, né, quando se resgatou o mundo antigo, mas também tinha a ciência bombando ali, né, Damo? eu acho que eu coloco o Drácula assim como. Esses dias eu li uma crítica do Drácula, e o autor da resenha ele foi muito preciso quando ele falou assim: é injusto dizer que o Bram Stoker ele fez uma compilação e uma edição do que já havia sobre vampiros, porque ele fez muito mais do que isso, né? Mas, de fato, como inclusive é comum para vários outros grandes obras, né, elas vêm amadurecendo, né, uma ideia, até que alguém, de repente, né, como diz o ditado popular, acerta na moela, né, alguém consegue pegar aquilo que já vem vindo tal e pá, né, e dá aquele tratamento que transforma num clássico. Esse tema dos vampiros, ele vem, acho que 100 anos antes ele começa, né? O Goethe trabalha um pouco disso, mais tarde ali o próprio Lord Byron, que foi um piradaço, né, cara, que teve envolvido em todo esse clima, né, aí já do final vitoriano, aí, fã de século, né, que mostra já a Inglaterra, Londres, né, começando a ter problemas, né, com a pobreza e dando vazão para todo esse astral gótico, né? Então, eu acho que esses caras começam e vêm desembocar.
no Bram Stoker, né? Que era um matemático, né, cara? Não tinha nada a ver com a história, né? Mas se apaixona pelo teatro e aí começa a entrar nessa onda, né? O interessante, sabe o que é, Damo? É que todo mundo lembra, né, daquela noite em que foi criada Frankenstein pela Mary Shelley, né? Era Mary Que Shelley. o Lord Byron lançou aquele desafio. Então, vamos escrever um conto aí nessa noite, né? E todo mundo lembra da concepção do Frankenstein, mas também naquela noite foi concebido o primeiro livro de vampiros, que é O Vampiro, do John William Polidori, que era o médico, né, do Lord Byron, um amigão dele, daquela turma de poetas malditos ali daquela época, né? E ele pega, assim, na verdade, assim, essa concepção do vampiro moderno, ela vem mais do Polidori do que do próprio Bram Stoker, né? Porque é muito interessante isso, que do vampiro refinado, do vampiro que ataca a alta sociedade, né? Que ele não tem limites Sedutor. morais, enfim. E aí, essa ideia original do Polidori foi retomada depois, né? Pela Anne Rice, pelos outros livros, até pela saga Crepúsculo, que a gente não vai falar aqui, né, Dama? Pelo amor de Deus, né, cara? Não, não. Senão a A gente vai gente vai falar afugentar a nossa do audiência Drácula aqui. morto mais feliz, mas não vamos falar do Crepúsculo. Enfim, É, mas essa cultura toda do vampiro aristocrático vem dessa primeira obra, O Vampiro, do John William Polidori. E é bem e o legal Polidori, isso, né? o Porque Polidori que tem uma história trágica também, né? Porque ele era um cara brilhante, né? Imagina, ser médico, sim, ele morreu aos 26 anos, né, cara? Morreu sim, com muito 19 anos jovem, ele já era médico. é. Ele já era médico, então um cara brilhante, né? Um jovem brilhante, se aproxima do Lord Byron. Eu fico imaginando essa noite fatídica, esse, essa noite não, né? Foram noites, né? Na Suíça, deve ser daqueles momentos mágicos da história, né? Tipo os Beatles lá no Rock and Roll Circus, né? Aqueles momentos, ou a gravação do livro de Pompeii, né? Tem momentos assim que devem ter sido mágicos. Quem participou, né? Quem foi para o Woodstock e tal. E esse foi um dos momentos, né? Os caras estavam assim, né? Com espírito Uma ali. E explosão de criatividade, né? de E eles souberam criatividade, cara. captar. O interessante é que eles souberam captar ali, Damo, aquela. Bem exatamente esse período, assim, que o século XIX foi assim, uma confluência do misticismo, do resgate das culturas antigas, né? Assim, que eles começaram, enfim, aquelas sociedades secretas inglesas, francesas, assim, que O retomavam, né? Oriente, né? Mais tarde O interesse aconteceu na pelo Alemanha. Oriente. Uhum. Aquelas religiões antigas começaram a redescobrir a cultura do mundo antigo clássico, né? E junto com a ciência também, né? Que depois da Revolução Industrial, aquela coisa toda. Então, foi um período assim, você precisava estar lá, né? Né? Porque Impressionante. eram avanços na medicina, né? Na psiquiatria, na psicologia, enfim, que E eles, 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 teorias, eles né? reconheciam os fenômenos, né? Só que eles não sabiam como tratar ainda, porque a É, ciência, em que pese está se falando muito, era muito incipiente. Eu acho que a questão do vampiro, ela entra bem nessa época, né, Damo? Assim, que, ou a seja, questão eles sabiam que sanguínea, existia né? um Uhum. fenômeno ali. Eu acho que o Polidori, só para a gente, né, encerrar essa parte, assim, né? Cara, ele teve o grande mérito de fazer isso, de fazer o vampiro deixar de ser aquela coisa mais parecida com o chupacabra do Gugu, né? Assim, daquele vampiro da mitologia grega, aquele vampiro monstrengo, né? Aquela coisa bizarra, e fazer ele ser um vampiro polido, sedutor, ele ser um personagem com as, desculpa, com as características do antagonista, né? Assim, com aquele antagonista sedutor, né? Aquele o vilão que tu te apaixona, né? E em que pese que depois ele briga com o Byron, né, cara? Ele acaba discutindo com o Byron, vai para Itália, e quando ele volta a Londres, o Polidori, o Byron publica o Vampiro com o nome dele. O Byron também é sacana pra caramba, né? E, É, tem todo um rolo, tal, eles não se falam mais, e o Polidori acaba cometendo suicídio, né, cara, aos 26 anos aí, com acho que algum no começo se químico aí. achava, inclusive, o Vampiro, a obra fez sucesso porque se atribuía ao Byron, não ao Polidori, né? Sim, sim. É, Teve essa bola nas o, costas o, também, né? o Polidori até depois tenta escrever uma continuação ali para provar estilisticamente que o texto é dele e tal, né?
tu vê que, né, até os maiores tenores desafinam, né? Eles ali, apesar de ser grandes autores, tinham seus problemas, né? Mas acho que o Polidori fica com esse reconhecimento, né? De ter colocado essa primeira bola, assim, quicando, que depois o Bram Stoker vai lapidar e trabalhar tão bem numa estrutura de romance daí, porque não, o Polidori acaba também escrevendo um conto, né, um conto curto, não tem esse fôlego, né, de uma obra maior, que daí sim o Bram Stoker vem como diria o Manezinho, né, chega a espirrar sangue, né, é aquela coisa assim, É. fenomenal. Até porque o personagem Drácula no livro do Bram Stoker ele não é tão bem explorado, né? Ele é tipo um monstro, né? Ele é um monstro que sai lá da Europa Oriental, que era para o europeu ocidental ali, europeu central, né? Ele achava que aquilo era uma região bárbara, né? A Europa Oriental. E aí ele vai lá para Londres, compra imóveis, aquela coisa toda, mas ele é um monstro, ele não é tão bem desenvolvido, né? Todos os outros personagens do livro são bastante desenvolvidos. Por exemplo, a gente sabe mais, por exemplo, do Van Helsing, né? O Abraham Van Helsing, um professor, um médico holandês. Depois também aquele consórcio que eles fizeram para ir caçar o Drácula, né? Com o texano, com aquele lord inglês, com o médico, enfim, todos eles pretendentes, né, daquela amiga da Mina Harker, o próprio Jonathan Uhum. Harker, enfim, eles são melhor desenvolvidos que o próprio Drácula, né? O Drácula ele acaba sendo desenvolvido depois, assim, porque virou toda uma subcultura esse lance de vampirismo ali, né? Eu lembro que, acho que em 93, 94, eu comprei um livro que se chamava Enciclopédia dos Vampiros, cara, era um calhamação desse tamanho, foi uma surpresa achar numa livraria, e basicamente o livro falava dos personagens do Drácula, do Bram Stoker, de todo esse pessoal, assim, imagina a riqueza da obra, né, que os caras criaram uma enciclopédia e grande parte da enciclopédia era sobre o livro Drácula, né? Ele lançou basicamente assim todos os fundamentos do vampirismo moderno nesse livro, né? Olha só aqui, O ó, Drácula. Oi. tem aqui o Matt Weber falando assim, eu leio Drácula do Bram Stoker com Opa, meus alunos particulares de inglês, tem versão da Bookshelf da Oxford. Oh, excelente, hein? opa, claro, meu grande colega aí, meu grande colega, professor Matheus aí, Excelente, figuraça. né? É uma obra clássica, né? Assim, É, a ideia do projeto, né, Dama? A gente aí até falar hoje no comecinho, mas como a gente é meio amador, então a gente acaba se atravessando e tudo estamos aqui mais, só né? pela diversão, né? A gente está aqui para se divertir, é uma extravagância nossa, né? Mas a ideia justamente de falar de livros, assim, é porque geralmente livros como Drácula, como 1984, que está sendo muito falado, né? Foi um sucesso editorial ano passado, no retrasado, quer nos parecer assim que a gente já sabe, já conhece a obra, já ouvi falar, já vi o filme, já vi isso, já vi aquilo. Só que assim, quando a gente pega esses livros para ler, a gente é surpreendido, nós somos surpreendidos assim com a atualidade dele, com todos aqueles elementos clássicos e como a gente pode encaixar no mundo moderno, né? Daí a grande importância de se ler os clássicos, né? Só fazendo um pequeno à parte, eu tinha essa impressão do 1984, porque quando eu era mais novo, eu li O Admirável Mundo Novo, né? Foi para mim sensacional aquilo, acho que foi nos anos 90, aquela coisa toda. E o 1984 eu sempre acabei deixando de lado, porque, enfim, parecia ser uma coisa que eu já sabia, que eu, né, já tinha ouvido falar, já tinha muita gente falando sobre ele, então parecia ser já um velho conhecido. Tem até programa de TV que se inspira no Grande Irmão, Big Uhum. Brother, né? Porém, assim, quando eu li, eu fiquei surpreendido, foi assim estarrecedor, né? Como o livro consegue ser extremamente atual, como ele fala de coisas assim que a gente está vivendo hoje. E o mais interessante é o seguinte, assim, que a realidade consegue ser infinitamente pior do que aquele modelo de totalitarismo, né, de vigilância, né, que o George Orwell fala no livro, né? Então, quer dizer assim, é muito interessante aquele duplo pensar, né, aquela forma toda. Então, fazendo esse breve à parte, a gente nunca pode também desprezar esses clássicos, assim, porque
acaba, né, achando que conhece, né, e infelizmente a gente não, né, na verdade, nós somos surpreendidos e a gente consegue encaixar no nosso mundo atual. E basicamente a ideia dessa live sobre livros, que nem eu disse ali num post agora há pouco, acho que você não viu, Damo, que a gente podia estar matando, estar roubando, mas não, estamos aqui Claro. querendo falar de livros, né? Então, puxa, acompanha a gente aqui um pouquinho. Isso é você que Enfim. está, nossa audiência seleta, que hoje só veio aqui para ver se era verdade que a gente ia fazer a segunda edição, né? Porque tinha gente dizendo, não, não pode, né? Eles não vão É que é meio ousar que um repetir, desafio para a gente né? também, né? Porque falar Disseram, não, aqui é difícil, né? Porque parece vamos ser lá ver se fácil eles quando vão. a gente está montando o negócio, vamos falar sobre isso, sobre aquilo, mas chega na hora e embola tudo, né? Quando você está no Pelo menos boteco, por quando você está enquanto, no né, Dama? boteco é Daqui a fácil. pouco a gente melhora. Mas então, inclusive, eu vou dizer para nossa audiência aí que comentem, né? Quem já leu Drácula, o que, que achou, o que, que não achou, e tal. Deixem a opinião aí, que depois a gente comenta e esculacha vocês aqui na live, a opinião de vocês. Mas mas assim, Morra, é, então o Drácula, como você tinha começado a falar ali, né? Ele está nesse recorte aí, esse período final vitoriano, né? Esse período então que tem, por um lado, é, toda essa abertura do Oriente, né? Que a Europa ela começa a consumir, né? A arte japonesa, a arte oriental, indiana, não só culturalmente, né? Mas religiões, onde começa a haver essa abertura, né? E deve ter havido também um encantamento, né, com toda essa. Mas também isso que você falou, né, da questão científica, de não estar ainda claro, já havia avanços na ciência, mas havia muita teoria, né? Esse dia eu estava lendo também, estava me preparando para a live e acabei pegando um trabalho de uma menina, uma historiadora, mas ela falava da questão sanitária, né? De como que a questão do sangue influenciou a obra do Bram Stoker, porque na época se achava que tudo estava muito relacionado às pesquisas científicas da época ao sangue, que o sangue tinha um poder, que podia fazer isso, podia fazer aquilo, era por ali que o corpo, né, andava. Então também eram grandes apostas da ciência na época. Então na época era factível se criar um personagem que fosse trabalhar o sangue, né? E depois, É, assim, alguma coisa se acertou, outra se errou e o mundo seguiu, né? Mas também esse momento que se vivia, né? Da é, Inglaterra ali. o próprio Bram Stoker, numa entrevista para um jornal, assim, dessas resenhas que depois saíram da obra, ele diz o seguinte, assim, que ele viu muitos casos, por exemplo, assim, na Idade Média ou um pouco antes, de pessoas que eram julgadas mortas e que de repente elas acordavam, assim, que existia um fenômeno que hoje a gente sabe que é o coma, né? Que tem assim que eles não conheciam isso e muitas vezes julgavam como mortos, essa pessoa aparecia e originou todas essas lendas de vampirismo, né? Que também tinha aquela doença porfiria também que até existia. Eles conheciam, eles já tinham no catálogo deles, eles já conheciam essas doenças, eles já conheciam fenômenos, só que eles não sabiam como tratar, né? Eles não sabiam como enfrentar, por exemplo, doenças psicológicas, né? Então, quer dizer assim, era uma época que tinha muitos sanatórios, onde existiam os psiquiatras, eles se dedicavam a estudar aqueles elementos, os esquizofrênicos, que são um termo bastante novo, né? Mas é que eles chamavam de histéricos, daí o catatônico, né? Eles sabiam que existiam esses males já na sociedade, eles conseguiam identificar, conseguiam padronizar, porém eles não sabiam como tratar, né? E basicamente essa questão de coma, porfiria e tudo mais deve ser que originou a lenda toda. Porque a gente tende a achar, quem assistiu aquele filme do o Drácula dos anos 90, né? Do Francis Ford Coppola, tende a associar muito a figura do Vlad Tepes, né? Aquele, enfim, que enfrentou os mouros, aquela coisa toda, o voivode lá, né? Romeno. Porém, assim, ele acho que ele só usou o nome Drácula ali, né? Ele não se inspirou muito no personagem, né? Ele só usou o nome Drácula, que era o nome do que era como o Vlad Tepes era conhecido, porque ele era de uma O ordem, Drácula Dracul, né? vem do nome dragão, a ordem do dragão, era uma ordem de cavalaria, uma ordem militar que enfrentava, que era a resistência ali, né? Era a primeira resistência à invasão dos mouros na Europa.
enfim. E a Mas questão, aí e a depois aquele questão com a filme associou, né? Transilvânia, com a Valáquia, tem essa questão geográfica, né? Que ele começa. Aliás, o Jonathan começa o livro dizendo, né, que está chegando, né, na Romênia e tal, e que ali ele vê como que é o Oriente, né? Quer dizer, uma coisa que para a gente é até inconcebível, né? Você dizer que você está ali nos Balcãs e está no Oriente. O Oriente para nós hoje está muito além, né? Mas ele começa É, falando nisso, né? Ele é bem começa aquela citando o coisa do livro. europeu civilizado que vai para um lugar bárbaro e se choca com os costumes, né? E basicamente é aquele esforço civilizatório britânico de levar para esses povos bárbaros. Mas é muito legal, assim, que tem um livro, tem um conto do Bram Stoker, que é O Hóspede do Drácula, que conta essa história do Jonathan Harker viajando, né, pela Transilvânia, chegando lá, né, atravessando aquele estreito de Borgo, aquela coisa toda, até ele ser hospedado. Daí ele para numa estrebaria e era justamente a noite de Walpurgis, né? Que é o Dia das Bruxas, né? Então não siga, avisam ele, tinha todas aquelas vezes, e fala, não, isso é uma lenda boba, né? Porque ele era um corretor de imóveis, era um advogado, né? Ele é identificado como advogado no livro, porém ele estava lá para ajudar numa intermediação imobiliária, que ele estava comprando imóveis na Inglaterra, né? Então, quer dizer, olha só que interessante a história. Era um corretor de imóvel, um médico, um professor, Contra, um lorde, um texano enfrentando, assim, contra enfrentando um o mal, aristocrata, assim. né? Contra um É, aristocrata, um conde, né? Um conde. O que é, mostra também isso, né? Essa modernidade chegando, o fim da aristocracia, o começo de uma nova ordem, né? De novos agentes sociais, né? Acho que ele trabalha. Esse do texano, acho que é uma das coisas mais emblemáticas, né? Uma vez eu li que ele queria, que na época tinha havido alguns mitos de vampiros na América do Sul e o Bram Stoker quis fazer uma ligação com a América, tal, por isso que o texano entrou. Porque é um negócio muito maluco, né? Um negócio tipo cowboy espacial. É um negócio que parece que a princípio não vai combinar, mas depois fica muito louco, né? Deu uma liga legal. e o Bram Stoker levou 7 anos para escrever o livro, né? Foram 7 anos de pesquisa, 7 anos escrevendo e tudo mais. O Bram Stoker é uma figura muito interessante, porque ele era um diretor de teatro, ele era amigo de todos esses caras legais do período vitoriano, como o Arthur Conan Doyle, né, autor do Sherlock Holmes. Ele era amigo do Sir Richard Francis Burton, que, nossa senhora, né, que é uma das figuras mais sensacionais da história, do período e da Figuraça. história. Ele trocava, ele não era amigo íntimo do Oscar Wilde, mas ele trocava correspondências com ele. Então, existe também assim uma influência do próprio Dorian Gray, né, na ideia de vampiro que ele tinha, né? Eu não, longe de mim fazer fofoca, né? Mas o Oscar Wilde teve um episódio, né? Que também a live não pode deixar, né? De dizer que o Bram Stoker foi o talarico, né? Do Oscar Wilde. Né? O Oscar Wilde tinha uma pretendente, lá o Bram Stoker foi lá e pau e casou com a mulher antes, né? Então, mas diz a lenda que eles eram amigos, né? Eles Mas eram talvez amigos. o Oscar Wilde tivesse outras prioridades também, né, meu? Naquele momento. O Oscar Wilde sabe que cada vez que me fala dele, me vem aquela frase aquele verso lindíssimo do Walt Whitman que diz: se eu me contradigo, pois bem eu me contradigo, eu sou amplo, eu contenho multidões. Para mim, o Oscar Wilde é isso, né? Ele é um cara fantástico. Ele, Virginia Woolf, são pessoas amplas demais, né? Que, como diria Caetano, entraram e saíram de todas as estruturas e viva Cacilda Becker, né? Então é um cara que entrou, saiu, transitou demais, né? Mas que de fato era, né? O Bram Stoker tinha todo esse network, né? Eu queria até, Morra, que você falasse de um livro que eu não li, porque um dos amigos dele, talvez muito falado, assim, que influenciou tal, foi o Joseph Sheridan Le Fanu, né? Que foi um autor tal teatral aí que disse que foi o cara que deu um start nele, né? O Sheridan Le Fanu lançou esse livro aqui, que é a Carmila, né? Esse livro é bastante interessante, ele é bastante moderno, assim, sabe? E ele é muito polêmico, né? Que é a Carmila, Vampira de Karnstein. Por muito tempo, eu achei que realmente foi esse livro, Carmila, que influenciou toda essa onda de vampiros, assim. Mas eu acho que o tripé dessa cultura vampiresca hoje, ela é o Carmila, Drácula e o Vampiro, do Polidori.
Enfim, é interessante isso, é interessante a gente notar como esses caras estavam escrevendo várias coisas que a gente está discutindo hoje, no momento político atual, né? Porque esse livro aqui fala basicamente de lesbianismo, né? Carmila. E isso a gente está falando lá de 1890, 1892, que é esse livro. Que ele fala por exemplo, o vampiro como um ser acima disso, né? Porque o Drácula, ele representa, ou seja, o Bram Stoker representa o Drácula como se ele fosse uma força da natureza, assim, fosse uma força da natureza desconhecida, brutal, selvagem. Ele tinha de aristocrático o fato dele ser um conde, né, dele ter um ou outro modo refinado quando ele recebe o Harker lá no castelo dele, e por ele ter esse castelo, ter servos, essas coisas todas. Mas ele é uma força ali que está invadindo, né? Ele é um invasor, ele é um predador ali, né? Só que ele tá indo para Londres, assim, para, tipo, né, tipo, diversificar a alimentação dele. É basicamente isso. A ideia do vampiro aristocrático, andrógeno, aquela coisa toda, vem mais desses dois livros, do vampiro e principalmente da Carmila. Essa é a ideia do vampiro moderno hoje. Porque a ideia que o Bram Stoker queria passar tem muita gente que tem várias interpretações, né? Porque o sangue ele está sempre muito associado ao período vitoriano, né? Tem esses grandes crimes também que a gente até hoje sabe, né? Tem até um livro da Dark Side, lançado recentemente, que fala dos crimes mais macabros do período vitoriano. Então ele está muito associado assim à repressão, né? Aquele puritanismo, aquela coisa toda que se esbalda em sangue nesses livros, né? Principalmente no do Bram Stoker. E é engraçado assim que o puritanismo, essa concepção vitoriana de mundo, cara, ele permeia todo o livro do Drácula, né? Todo o livro, porque é sangue, né? E basicamente todos os filmes de terror hoje também eles seguem a ideia original do Drácula, porque quem já não viu aí Sexta-feira 13, o Massacre da Serra Elétrica, quem acaba morto nesses filmes é quem tá, tipo, namorando ali na hora que chega aquele o Jason ali. Então, quer dizer, quem sobrevive ao ataque do monstro é sempre o puritano, né? O bonzinho, né? E é basicamente o que acontece no filme do Drácula, né? Que tem a boazinha lá, a Mina Harker, né? E tem a amiga dela que, tipo, né? A Lucy, Ela tá entre três pretendentes e não sei o quê, e ela é o que o vampiro Drácula ataca, né? Então, toda a ideia dos filmes de terror, elas vêm do Drácula, basicamente, né? Que tá ali, assim, os alicerces do terror moderno, né? E tem muita gente que fala disso, assim, dessa repressão sexual que existia no período vitoriano, daí o sangue, né? Daí transformar em vampiras mulheres, né? Daí as escravas do Drácula que tentam o Jonathan Harker no castelo. Mas tem várias interpretações também, né? Tem gente que diz, por exemplo, assim, que é uma manifestação, por exemplo, do imperialismo britânico, assim, colonialismo, né? Que eles vão lá, levam a civilização para povos bárbaros que não têm esse freio moral, né? Freio ético do mundo vitoriano. E, enfim, e tem gente. Eu particularmente tenho uma posição sobre o Drácula. Eu acho que o Drácula não fala de vampiros, Damo. Eu acho que o Drácula fala de trens, cara. Esse é o tema principal do livro, cara. Porque assim, ó, mas que está dentro disso que a gente falou, desse momento em transição, da desse mundo tecnologia. vitoriano em transição, da tecnologia, né? Ele fala dos jornais, do telégrafo, do trem, né? A gente nem entrou nesse assunto, né? Ele é um dos maiores, dos mais famosos romances epistolares, né, que existem, que também é uma característica, ele Sim. é um arco grande de romances desse estilo, e que mexia. Seria talvez hoje como a gente fazer um livro só de posts, né? Assim, para a época ele era isso, ele era o que tinha de mais avançado, era um negócio inovador, né? Hoje para nós é Porque meio anacrônico, assim, né? Mas porque os jornais, assim, nessa Inglaterra do período vitoriano, os jornais saíam de manhã, de tarde, à noite, assim, então tinham várias edições que eles estavam sempre sendo atualizados sobre as questões era um políticas, as bombardeio, questões né?
enfim, a notícia vinha muito rápido como é hoje, né? Talvez não, claro, não como hoje, mas essa cultura de receber a notícia de maneira rápida ali, e os debates, o que que as pessoas pensavam, porque os jornais também não serviam só para notícias, né? Serviam também para debates ali sobre as grandes questões da sociedade. Porém, e aí o Drácula, ele fala, né, de telégrafo, de recortes de jornais, de cartas que um mandava para o outro e diários, registros, né? Porém, assim, também é muito interessante no Drácula, acho que é uma das questões que ninguém percebe, é que para tudo eles usam trens, né? Tipo, e a Mina Harker sabe o horário dos trens, aí vai chegar 17h13 o trem na estação de Carfax, que vai para não sei onde, que não sei o quê, e eles vão parar na Transilvânia usando trens, né? Eles sabem ali todas as baldeações, os horários, tudo. Então fala muito disso do mundo moderno, né? Do mundo moderno enfrentando um mundo bárbaro, um mundo selvagem representado pelo Drácula, que se materializa em Londres, né? Também. O Drácula vem como uma enxurrada, né? Ele parece que vem. Inclusive tem alguns filmes, séries, tal, que mostram isso, né? Ele avançando, assim, ele como se fosse uma nuvem, né? Como se fosse uma tempestade que se avizinha, né? Da civilização. Agora, só falando da Lucy, a Lucy, ela tem, você estava dizendo lá do lesbianismo, tal, nos romances aí anteriores ao Drácula, mas ela também tem esse componente, né? Que ela é uma menininha puritana, né, que tem vários pretendentes, está ali, a virgem e tal, e depois, quando ela é atacada pelo Drácula, ela vira louca, né, cara? Ela vira sedutora, ela vira uma vampira, né? É. E também se fala muito nisso, né, do Bram Stoker trabalhar isso como a libertação, né, da mulher na época, né, que logo depois ele começa as discussões com as sufragistas na Inglaterra, tal, mas isso já é bastante, né, já é um movimento seminal disso, assim. Então eu acho que também tem esse recorte, né? Ele trabalha com a modernidade, com a tecnologia, com a ciência, mas também com as novas profissões, os novos homens, os novos agentes sociais, mas também com a nova mulher, né? A mulher sedutora, a mulher que não é só aquela figurinha lá do período da regência, né? Toda pudica e comportada Porque e a do lar, Lucy né? Lestrange era uma aristocrata e ela era livre, ela tentava ao menos ser livre, e ela não era condenada nem julgada pela sociedade por ser uma aristocrata, por ter muito dinheiro, né? Então ela já tinha já essa postura mais liberal, né? E ela tinha três pretendentes, ela ficava enrolando os três basicamente na história. E a Mina era uma professorinha, né? Assim que ela já vinha de origem mais humilde, e aí ela sim tinha que ser puritana, né? Ela sim tinha que ser, né, seguir todas as regras, mas a amiga dela não. Porém, enfim, sempre tem esses. Mas é basicamente a história do filme de terror moderno, né, Damo? É tipo assim, todo mundo foi lá e buscou e fez assim. Então, a maioria desses filmes modernos de hoje, assim, eu não vi tantos filmes assim, mas o fato é que eu estava conversando com um amigo meu esses dias sobre os livros do Stephen King, né? E o que acontece nos livros do Stephen King é sempre um terror cercando ali aquele subúrbio americano, né? Aquele subúrbio simétrico, tranquilo, onde todo mundo é legal, trabalhador, né? Respeitam as convenções sociais, arborizado, com gramado cortado, e tem sempre um terror ali rondando, né? Que é isso, né? É o fato de, assim, de um lance selvagem, assim, de um lance místico, incompreensível, que cerca aquele mundo civilizado, organizado, assim, e tira do eixo as coisas, né? E o Drácula é isso, né? Que eles vão lá, eles, num primeiro momento, eles são acossados por esse mal, assim, que vai lá e choca todo mundo, mas daí eles vão atrás, eles vão enfrentar o cara lá na Transilvânia, sabe? Eles vão atrás dele, assim, né? Olha, você invadiu a gente, agora nós somos os ingleses, nós somos É, invencíveis, nós vamos lá e vamos derrubar você. E foi o que aconteceu, É, né? Com o os uso de trens são trens, nossos, telégrafos, né? né? Os trens são nossos. Você vai de navio. O Drácula vai de navio, né? Tem um negócio assim, né? É, Ele Drácula vai viaja de de navio, navio. né? Ele sai com É, um navio.
E o interessante é que o navio, esse navio é um navio russo, chama Demeter, né, cara? Ele vai, Demeter. ele apavora ali, tipo assim, ele consome a tripulação inteira, o navio chega só com o piloto, Com acho que ele. amarrado no timão, Uhum. e daí ele sai daquele navio, aí tem os relatos no jornal, né, que o navio chega, né, no porto de Londres ali, não tem ninguém, só o piloto morto, amarrado ali, e diz que foi visto um lobo, né? Um lobo feroz saindo do navio. Mas o interessante, eu acho que essa ideia é muito bem desenvolvida pelo fato de que o Drácula ele traz 50 caixas da terra original da Transilvânia, né? Que é onde ele recupera as energias dele para espalhar nos imóveis que ele compra, nas mansões que ele compra em Londres, né? Porque só ali ele consegue recuperar a energia dele. Então, é interessante, né, que ele traz aquela terra ainda, né? Sim, tem uma questão telúrica, né, que é um outro elemento importante, né, de várias crenças, né, essa questão do contato com a Mãe Terra, né. Bom, aí daria para entrar numa outra linha de divagação, aí a gente ir É. longe, né. E o interessante é que, mesmo com toda a tecnologia que eles já tinham na época, imagina, era o vapor, o telégrafo, aquela eletricidade, mesmo assim, a Lucy, para evitar ser visitada pelo vampiro, né, eram sempre, o Van Helsing diz que tinha que colocar ali flores, né, colocar alho, né, em volta, e a mãe dela sempre dizia assim, sempre dava um jeito de deixar cair o alho, deixar alguma coisa. Então, quer dizer, com toda a ciência que eles tinham que a única forma de enfrentar esse mal era com a fé, né? Ou talvez assim com o misticismo mesmo, Elementos mágicos. né? Uhum. Porque estava naquela fronteira da ciência e misticismo, né? Que tipo, olha, a ciência não funciona contra esse mal. Tem que ser usado o que a gente já ouviu falar lá da Idade Média, né? Então, quer dizer, é também assim um livro que me lembra bastante o Drácula, que eu acho que essa ideia central do Drácula, além dos trens, viu, Dan? Que eu acho que o livro fala de trens, não de vampiro. Eu insisto nisso, porque, tipo assim, pô, é só trem, trem, trem. Se você for Rolou um pegar a jabá, citação vampiro, rolou um jabá na época, só pode ser, passou pela lei de incentivo e pegou o dinheiro das companhias de trem para publicar, só pode. tipo, só pode ser isso, né? Olha, a gente consegue percorrer o mundo inteiro com trens. Eu acho que o Exorcista é basicamente a mesma ideia do Drácula. Por quê? Porque o Exorcista narra a história de uma menina que começa a ter, assim, ter alterações ali, né? E a mãe não sabe o que fazer, então leva para médicos, leva para psiquiatras. Tem uma cena assim que levam ela num equipamento de tomografia, e aí ninguém consegue identificar nada. E quando o mal que a menina tem começa a ficar assim insuportável, a ciência não consegue fazer absolutamente nada. Então a mãe é obrigada a recorrer à fé, né? A fé. E aí não é só a fé, porque a fé é representada por aquele o padre Carras, né? É o padre que vem, que acompanha e que identifica que é um caso de exorcismo. Mas eu acho que o lance do misticismo, o misticismo mesmo, ele vem do padre Lancaster Marion, que ele vem do Iraque, e é aquele que aparece na capa do filme, assim, na porta lá, né? Ele chega ali, porque é ele que está perseguindo um demônio muito antigo, que vem da época da Babilônia, né? Então, quer dizer assim, esse tema eu sempre acho muito interessante, assim, do conflito da ciência com o misticismo, do conflito da ciência com a fé, né? E esses livros, essas obras de terror, elas sempre recorrem à fé, né? Para enfrentar um mal desconhecido. Aqui o Júlio está perguntando se o filme é fiel ao livro. Em grande parte é sim, Júlio. É bem fiel, assim, Só que ele tem acréscimos, né? Ele tem acréscimos para transformar o Drácula num personagem palatável, assim, não um monstro. O Drácula tem uma história, tem o porquê ele vai, o porquê que ele persegue, assim, a Mina Harker, que é, enfim, tudo aquilo do começo, aquela história do Drácula no livro não existe, né? O que existe, o Drácula não é um personagem tão desenvolvido quanto o filme. O filme é Ele uma não é, obra de arte, é ele não é super nem o legal, né? personagem principal, né? Ele não é nem o personagem Não, principal, né? Se não fosse o título, talvez. Bem interessante. na Agora, verdade, assim, naquela enciclopédia do vampirismo, sabe, Damo, que eu tinha, né, que foi embora, não sei para onde foi o negócio. Naquela enciclopédia, todos os personagens eram muito desenvolvidos, os verbetes eram muito desenvolvidos, com a história deles, com os objetivos, claro. Mas o Drácula, propriamente, assim, é uma lenda do passado que foi associada
a um rei romeno, assim, que enfrentou os bárbaros, né? E aí, enfim, ele tirou o nome daquilo. Mas como a gente estava conversando antes até, né? Eu acho que o Drácula ele foi mais inspirado também no Dorian Gray, do Oscar Wilde, e também num personagem que eu acho particularmente que a maior inspiração do Drácula vem do Heathcliff, do Morro dos Ventos Uivantes, né? O filme é fiel ao livro, eu acho em partes, é bastante, bem fiel, só que o livro é mais um romance, assim, é uma interpretação romântica, né, da história. É maravilhosa também, tipo, é adaptada para os tempos modernos e tudo mais, mas, assim, ele acrescenta coisas ao livro, e o livro é uma calhamação, olha só, né, o tamanho do livro aqui, ó. Aliás, Uhum. esse livro aqui, né, esse livro aqui é o Drácula da Dark Side, né? Esse livro aqui ele é um símile da primeira edição do Drácula de Bram Stoker. A primeira edição inglesa foi essa capa aqui, mostarda, com a Drácula grafado em vermelho. Né? Bem Agora, legal esse livro. Morra, Esse livro é a fantástico. A gente, gente recomenda a todo mundo. a gente estava falando dos trens ali, né? E eu estava vendo aqui A Volta ao Mundo em 80 Dias, que aliás é um livro que mais para frente a gente pode também comentar, Ah, né? com Que é um outro certeza. Com clássico certeza. Com fabuloso aí, né? certeza. É muito legal. E que ele é o anterior, uns 20 anos antes. Ele também já fala muito de trem, né? Então tu vê que Uhum, o trem acho que era a grande coqueluche daquela época, né? O vapor, uhum. talvez aquilo fosse assim o auge, ele era falar daquilo, né? Não dava para não falar. Seria como hoje a gente escrever um romance contemporâneo sem falar das redes sociais, tal, que aquilo era o que estava na boca do povo, né? Eu acho que talvez tenha, E o assim, eu legal só que relembrei. o legal é que os trens têm esse lance assim que além de ser assim um produto da ciência, né, da tecnologia de ponta da época, era sobretudo eles sobretudo tinham um rigor, né, tinha um rigor assim, uma precisão que no livro ali, tipo assim, eles usam bastante assim o trem, né, o comboio sai às 17h13, o comboio volta, né, às 19h11, sabe? E é pontual o negócio, né? Então é É, muito eu, legal isso, assim, eu não sei se isso foi efetivamente, Dama, assim, se o Stoker queria, o Bram Stoker, ele queria, ele queria, tipo, ele foi uma prioridade dele, ou alguma coisa assim, ele queria pôr essa diferença entre a ciência e o mundo bárbaro, né? Porém, assim, é bem interessante, né? Telégrafo, trem com pontualidade, onde você pode ir com uma certa velocidade. E o mais interessante é a previsibilidade, né? Que aquela vida moderna, aquela vida vitoriana trazia para um britânico comum, né? uhum. Eu acho que o trem ele E o também Drácula entra. desafia isso, né? O Drácula Sim, vem e sim. desafia, daí o terror, né? Eu acho que o trem ele também entra como um artifício muito criativo, muito inteligente, de você colocar a obra dentro da questão temporal dela, né? Porque um trem leva 2 dias para ir não sei o que, não sei. Então tu percebe que a história passou uma semana, passou um dia, passou 3 dias. Então ele meio que usa o trem para marcar os tempos da história, né? Que é muito inteligente, né? É Muito muito legal, é inteligente um mesmo, cara. elemento muito É, bacana. E tu vai dizendo, não, então de Bucareste, não sei quantos, são tantos dias. Então tu vai vendo que a história já se passou uma semana, um mês, 2 meses, que levou tempo, e é, nesse tempo o que aconteceu lá em Londres e tal, né? Então ele é. acaba, eu acho, também usando como um grande relojão, assim, né? Como eles Porque a estavam todos história, X, antenados. ela transcorre num período de 6 meses, né, Damo? 6 meses é a história do Drácula, né? Enfim, do Harker na Transilvânia e até a luta contra o Drácula na Transilvânia também, assim, tipo, 6 meses depois que eles chegam. Mas é legal, né? Que você percebe, assim, que no livro eles vão de trem até um certo ponto. Quando eles chegam na Romênia, não tem mais trem, né? Aí eles precisam ser ajudados por ciganos, daí é cigano, aí eles transcorrem aqueles bosques, aquelas florestas, aí eles passam naquele lugar que chama Borgo Pass, assim, que é tipo uma encosta ali, um abismo. Eles só conseguem chegar lá através com a ajuda dos ciganos, né? Porque ali já não tem mais trem, já não tem mais tecnologia, ali já é o mundo bárbaro, selvagem mesmo, né?
Como a... Eu sempre acho muito legal isso, assim, como uma pessoa pega... Quando a gente pega a fala do Drácula, a gente parece que a gente quer parecer que o livro se trata muito de um vampiro, né? De um terror, mas na verdade não. O livro trata de muito mais coisas. O livro é um retrato muito legal, muito interessante daquele momento histórico, né, de como era a vida ali, e tem uma série de outros aspectos assim que deveriam ser melhor explorados, e a gente só tem acesso a isso lendo o livro. Né? A gente só consegue conhecer, entrar naquele mundo, quando a gente lê o livro. Ah, mas eu já vi o filme. Pô, mas o filme trata, assim, especificamente, o Júlio perguntou ali, o filme é fiel ao livro? É, mas assim, o foco do filme é o vampiro, né? É o terror, é a luta contra ele. O foco do livro é outra coisa. O foco do livro é como aquelas pessoas se comunicavam, como elas se organizam, como em primeiro momento elas não entendem o que está acontecendo, né? Como choca aquele mundo perfeito vitoriano da classe alta, As, tra- aristocrática, né? as Como eles transformações trazem do tempo. parecia assim que aquele mundo estava todo resolvido, que não tinha mais como nada abalar aquele mundo. Mas sim, tem algo que é incompreensível que vem e abala, né? E como ele trata também dessas questões psiquiátricas, das questões de sangue, né? Dessas questões sexuais e tudo mais, assim, é muito interessante porque ele tem um capacho, Drácula, que é o Renfield, né? Que é o primeiro corretor de imóveis que vai visitá-lo, vai tentar negociar com ele, ele volta louco, né? Ele está lá encerrado num sanatório em Londres, né, cara? E se alimentando de insetos, não sei o quê, porque ele quer pegar aquela essência vital deles, porque ele aprendeu com o mestre dele e o mestre dele tá vindo, né? Isso é muito legal, porque era um caso de loucura, só que assim, ninguém sabia como tratar o cara. Então amarra ele lá, põe uma camisa de força, põe ele numa cela acolchoada e deixa o cara apodrecer lá, né? Né? Não tem o que fazer com aquele cara, E, não tem Rivotril, nada pro cara tomar, né? e me diz uma coisa, vamos falar um pouco do Van Helsing, esse personagem aí que também depois ele sai do Drácula e ganha vida própria, né? É o personagem que muitas vezes é apontado como alter ego, se chamava Abram, né? Que é o nome do o Bram Stoker batizou com o próprio nome, né? E que depois, né, vira um monte de coisa, né? Inclusive na série do Netflix aí tem a neta, eu acho, a Eu neta não vi, não do vi Van essa série, Helsing cara. aparece, tem alguma coisa assim, é alguma É, coisa assim. Então ele é, já está dando, tem gerações já de Van Helsing, um personagem que também sai de um spin-off da obra, né? e provavelmente o Van Helsing é o personagem mais interessante do livro, né? Da obra toda, para mim, sempre foi o Van Helsing. Porque o Van Helsing é um professor, né? Ele é um professor universitário, um professor de medicina. Acho que um deles é aluno do Van Helsing, um deles falou assim, não, vamos chamar meu professor lá na Holanda para ver se ele nos ajuda, né? E daí o Van Helsing ele já chega sabendo o que quer, né? Mas ele quer as evidências. Aí ele vai colhendo as evidências, aí ele diz, isso trata um vampiro, né? E eu acho, cara, eu acho sensacional essa época da humanidade, das universidades, porque hoje parece ser tudo tão restrito, né? Tudo tão formatado, assim, você tem que estudar isso, aquilo, e parece assim que tudo que fica fora, né, daquele arcabouço, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar aqui, arcabouço universitário, parece assim que é ridículo, é misticismo, enfim, curanderismo, mas naquela época parece assim que eles não conseguiam, eles não eram totalmente, eles não tinham essa visão totalmente científica das coisas, eles se apegavam muito à história, né? Eles se apegavam muito a rituais, a conhecer as culturas antigas, religiões antigas, os relatos das pessoas, assim, me parece que parece que eles tinham mais assim liberdade de pensamento, mesmo que, e eu digo isso liberdade de pensamento porque em que pese a sociedade vitoriana ter toda essa repressão ali sexual ali, né, que puritana, eles caminhavam para ser livres pensadores porque eles estavam longe da Igreja Católica também, né? Tipo, a Inglaterra era um país independente, livre da Igreja Católica. Então, quer dizer, lá se desenvolvia muitas ideias. Essas ideias pareciam que faziam parte de todo um universo.
a ciência, né, o empirismo, mas também os relatos, o mundo antigo que estava sendo redescoberto. Eu acho isso muito massa, cara. Porque o Egito, assim, provavelmente a redescoberta do Egito não tinha 100 anos ainda, né? E causava todo aquele alvoroço, aquela coisa toda, né? Como era a cultura egípcia, como era a engenharia egípcia, como era o centro do mundo antigo, né? Então, eu acho sempre isso muito interessante. E a época também que é a época do espiritualismo, né, Dan? É bem essa época mesmo, né? Das sociedades secretas, né? Da busca da luz interior, né? A razão era mais associada a esse iluminismo, né? Do que efetivamente um conhecimento empírico, científico ali, né? Determinado, limitante. Eu acho muito legal essa época. Acho muito interessante, sempre achei. E veja, assim, que ali grandes livros nessa época surgiram, né? Nessa década de 1890 até a virada do século, é o Retrato de Dorian Gray, é o Drácula, é o Frankenstein, né? Carmila, enfim, muita gente pensando muita coisa interessante ali, né? O É, eu acho, 800 Vigilantes, né? eu acho que eles tinham um olho no passado e um olho no futuro, né? Eles tinham um olho do passado para E tudo é o isso que ideal vinha isso, né? chegando, e que tem inclusive uma visão geográfica do mundo bem interessante, que eles tinham um olho para o Oriente, né, para o Egito, para a Índia, para a China, de algo que vinha vindo do passado, mas ao mesmo tempo eles tinham um olho para o futuro, né, o texano ele não está ali por acaso, né, eles já tinham um olho para os avanços, para a técnica, para a América, para aquilo que vinha de novo, né, e acho que o Bram Stoker magistralmente sabe colocar isso na história, compor isso, né. Acho que o Drácula E é o ele grande encaixa isso ponto de na encontro. figura do Abraham Van Helsing, né? Uhum. Que é um cientista, é um professor É de um medicina, mas que renascentista, né? Um trabalhou. homem, né? É, Amplo. no filme, eu acho que ele é muito bem representado, né? Nossa Senhora, no filme. Cara, para mim, aquele Ah, filme, o Drácula do Bram Stoker, ele vale pelo Abraham Van Helsing, né, cara? O cara é sensacional no filme, né, cara? muito Sensacional. A bom, muito imagem bom. hoje que eu tenho do Van Helsing é sempre dele lá. Depois o Van Helsing tem o filme, né? O Van Helsing, depois que sai aí um filme de ação vampiresco, só sobre o personagem, né? E É. depois o Van Helsing reaparece, cara, acho que quase o mesmo número de reedições daí em várias mídias diferentes do Drácula, o Van Helsing O, sempre aparece de algum jeito, né? Ele é o grande antagonista do Drácula. o triste, cara, é que o Drácula, que pese ter feito assim um sucesso muito grande com a crítica, né? Tem as resenhas ali, o pessoal, por exemplo, tem um crítico literário que diz que começa a ler o livro às 6 horas da tarde e só deixa o livro no dia seguinte, assim, e mesmo amanhecendo ele não consegue dormir de tanto terror, né, que ele sente. Então ele elogia bastante, ele é elogiado pela crítica, mas ele não tem sucesso, ele não tem um retorno financeiro, né? E aí ele tenta transformar o Drácula, que eu acho que a ideia original do Drácula era uma peça de teatro, né? Porque ele era o Bram Stoker, ele era um diretor, um diretor de teatro, mas era um diretor também do negócio, né? Ele era um administrador de teatro, né? E Que aí seria mas o aí produtor de hoje, né? um produtor, né? Exatamente. E aí ele não é aceita a peça. Ah, não, é muito ruim, não quero. Mas o livro fez bastante sucesso na crítica entre os leitores. Porém, assim, não teve um retorno financeiro. O retorno financeiro começa pouco tempo depois e não é na Inglaterra, nos Estados Unidos, né, cara? Porque desde o começo, assim, serviu de combustível para vários filmes de Hollywood, vários filmes alemães, né, que eles começam a usar, né, o Drácula como tema para filmes diversos, né? Daí vem toda aquela turma do terror, o Frankenstein, aquela coisa do Dr. Jekyll, né? O Dr. Mr. Jekyll e Dr. Hyde, né? Que daí eles usam todo esse tema, né, do Stevenson, que é maravilhoso também. Putz, escritor também. A gente podia fazer sobre Essa ele, acho que né? essa daí eu acho que é a tríade, né, do terror vitoriano aí, né? Eu acho que o Um terror Stevenson, moderno. E alcança né? sucesso nos Estados Unidos, né, cara? Nos Estados Unidos, assim que, por exemplo, os manuscritos originais do Drácula, acho que estão nos Estados Unidos, inclusive. Está numa fundação de uma família, acho que chama Paul Allen, alguma coisa assim, Family Foundation, sabe? Os manuscritos originais estão lá.
né? E o próprio, acho que o bisneto do Bram Stoker, que é o Drake Stoker, alguma coisa assim, escreveu a continuação do Drácula, esses tempos atrás, que foi em 2008, 2009, alguma coisa assim. Mas olha, é ruim o livro, sabe? É Não péssimo, leiam. A é live não péssimo. recomenda. Vampire É, a Diaries live não não recomenda. recomenda, não lê. Mas existe, Dama, a gente estava falando até esses dias, tem uma continuação, uma sequência do Drácula. Que esse livro se chama O Historiador, de uma escritora que se chama Elizabeth Kostova. Esse livro, é interessantíssimo esse livro, que você só vai descobrir que é a sequência do Drácula lá pelo meio do livro. É muito legal esse livro, vale muito a pena ler. Ele foi lançado, acho que tem uns 10, 11 anos, sabe? É muito interessante, eu nunca mais vi para vender. Mas esse livro é a verdadeira sequência do Drácula, O Historiador, de Elizabeth Kostova. O livro tem o mesmo estilo do livro original. Ele é escrito assim por relatos de várias pessoas, por cartas, por contatos. E é uma caçada também até o Drácula, só que o Drácula ele é muito mais interessante, inclusive, que no livro original. E daí, assim, o porquê que é a sequência, o que o Drácula estava fazendo e tudo mais, o final, não vou dar o spoiler, mas é sensacional, né? O nome do livro se chama O Historiador, vale muito a pena. Provavelmente você vai encontrar em sebo, edições antigas na estante virtual, mas vale muito a pena ler, que eu tenho para mim, que é a verdadeira sequência do Drácula. E não é que o bisneto dele escreveu, que é muito ruim. Sim, sim. São esses desdobramentos, né? Agora eu acho que ele ainda foi mais prolífico no cinema, né? Porque depois ele vem, então, vamos fazer, tentar reconstituir, né? Os mais célebres, né? Vem o Nosferatu, acho que é o primeiro, né? Primeira grande Aham. obra da cinematografia aí, que trata, né, do Fantástico, né? vampirismo, que apavorou, né? Que acho que virou assim uma febre. Depois, acho que o Drácula do Bela Lugosi, né? Que aí é esse Drácula pela primeira vez visto, assim, né? Com o cabelo. Eu até hoje tentei botar o cabelão para trás, assim, mas eu não tenho aquelas entradas, né? Uma capa, né? Mas eu A acho que gravatinha por baixo. mas acho que ele acaba então, né? De, de Smoking, né? Acho que ele acaba fazendo essa primeira imagem visual, gráfica, né? É. Do Drácula como a gente E vê hoje, né? aterrorizante, Assim, né, Dan? Pô, o cara é tá aterrorizante, ele apavorante, né? aparece assim, com aquela pose assim, né? Com as garras, os dentes, né? Então eu acho que o Bela Lugosi vem depois, né? E é engraçado que esse Drácula do Bram Stoker, que, né, foi talvez da nossa geração, né? O grande filme do Drácula da nossa geração, ele é muito posterior, né? Ele é muito É, posterior a isso tudo, né? Há muito um posterior. espaço também grande entre o Bela Lugosi e esse. O Damo, sabe que esse filme Nosferatu, né, é muito interessante. Tem um filme, cara, que conta o making of, como foi feito, assim, as gravações do filme, que é o John Malkovich. Já viu esse filme? O John Malkovich faz o Não, papel não, não vi. do ator que faz o Nosferatu, assim, sabe? E aí ele nunca aparece, ele só aparece à noite. E aí a produção, toda a produção tem medo, que conta a história de como esse filme foi filmado, né? Como ele foi feito. E aí o John Malkovich ele só aparece assim, de relance, só à noite. E aí ele começa a tomar o sangue da galera ali do filme. É muito bom esse filme, Pô, muito eu não bom mesmo. sabia, E não aí conhecia. até E- até uma certa altura do filme, todo mundo pergunta, mas poxa, mas ele é assim mesmo? Ou ele tá maquiado? Não, não, ele já veio maquiado, sabe? Ele já veio todo preparado, assim, mas ele era daquele jeito. E é a mesma figura do Nosferatu. Esse filme é excelente. Eu acho que, eu não lembro o nome, mas era um filme que costumava passar na HBO, às vezes, assim, uns 20 anos atrás. Muito legal. O John Malkovich faz o papel do Nosferatu, do ator que Não, eu não supostamente sabia. seria um vampiro, mas que é de verdade um vampiro, sabe? E só o E diretor que na, sabia que ele era um vampiro. E o é, diretor deixa assim, e ó, que meu, na, tipo, eu quero fazer o filme, mas vai lá e toca o terror, não vai tô nem aí, rolar. eu só quero terminar o filme e dar uma segurada até uma parte do filme, porque eu quero terminar ele. Muito bom esse filme, cara. E que na verdade era o José Serra no final, né? Eles descobrem que era o verdadeiro Nosferatu, né? E como que Fica termina ali a saga do Drácula? Termina com o Michel que Temer termina com o presidente em Temer, né? 2016, cara. Isso. Tu vê que o Brasil também tem uma contribuição aí para a historiografia. Inclusive, se tu procurar na tua enciclopédia aquela desaparecida, deve ter um verbete lá
ressaltando a importância tupiniquim aí Você vê como na o Drácula é história do atual. A Drácula. gente teve até um presidente. Ele foi até nosso presidente aí por um tempo, né, cara? Ele tá querendo voltar, Impressionante, inclusive. é. E nos últimos meses ele veio para Impressionante. salvar a República, né? Ele salvou a gente de um golpe militar também. Ele Fez um não é de todo pacto, mal, fez um viu, grande. cara? Como todos têm, satânico propôs um pacto, né? Ai, que piada pronta. Ai, ai. É, mas é muito interessante essa figura do Michel Temer como vampiro, né, cara? Porque, bicho, quando chegou Ele é lá, muito teve uma parecido. investigação, quando chegou para prender ele, assim, opa, não, ele não sei o quê, assim. E nunca ninguém viu o Michel Temer de dia também, hein, cara? Também Lembra que ele eu. fazia as reuniões lá no eu estacionamento, lá sim, sim. como é que era o palácio onde ele, o Jaburu, do vice-presidente Jaburu. morava? Do É, o Jaburu. Jaburu. Ele só fazia Ah, lá no estacionamento, na garagem, tipo, meia-noite, 1 hora, assim. Nunca ninguém viu o cara de dia, né? Ele só aparecia lá pelas 6, 7 horas para governar. e o Que Jaburu, figuraça, né? e o Jaburu que é uma ave meio estranha, né? Com a cabeça toda preta, né? Que é um negócio meio um corvo Pois é. pantaneiro, né? Um negócio esquisito. Tu vê, ó, tem É, algumas você vê como ele linhas não aí é de atual. pesquisa. Tu vê. Demo, a Mas gente o não Drácula. falou Oi. ainda, cara. A gente não falou um dos grandes livros do vampirismo, cara, que é o Manual Prático do Vampirismo, do Paulo Coelho, cara. Que você acha facilmente aí, quem está assistindo, aí a grande plateia nossa, a grande audiência, acha facilmente para baixar em PDF na internet. E está por aí esse livro, né? Hoje, né? Hoje a gente tem essa facilidade, mas ele desapareceu, né? Ele nunca mais foi É, editado, né, Damo? eu acho que, olha, para você achar um livro desse, ele já está nos livros raros, né? Se achar um volume desse, Eu acho que sim. Eu muito acho que não, a difícil, gente não pouco encontra ele provável. mais tão facilmente, né, cara? É Eu li difícil. ele na época já em versão digital, né? Já faz alguns anos, uns 10 anos, né? E é É. também outra grande viagem, né? Um livro meio renegado por Paulo Coelho, né? Não, Ele isso não, não, ele não, porque assim, ele não se dá muito bem, nos né? anos 80 alguma coisa assim, e ele fala inclusive de rituais para você se transformar num vampiro, né, cara? Ele fala em lugares onde você tem que ir, onde você pode se transformar. Ele conta a história. É muito bom esse livro, né? Nem parece que é do Paulo Coelho. E aí, depois, assim, de um tempo, acho que aí ele começou a lançar aqueles livros dele, ele virou esse mago, né? Tipo, ele é o precursor É, dos coaches hoje, né? E ele renega ele realmente o acabou livro do mudando, vampiro. acabou Porque esse mudando livro, o tudo. Manual Prático do Vampirismo, é um livro muito sinistro, né, cara? Ele não é um livro assim também, né? É um livro assim que, tipo, você adolescente não lê sozinho em casa, né, cara, à noite. Porque ele fica no limiar da ficção, né? Tu sempre lê ele dizendo, tá, mas em que momento que ele vai me dizer se isso é verdade ou não, né? Se é uma loucura ou se Não é uma sei, história assim, de mas ele ficção, né? escreve como se Ele fosse fica por verdade ali, né? aquilo, né? Ele te dá uma receita, assim, ó, segue isso aqui, vai lá que você, tipo, vai encontrar os vampiros na Terra, cara. Que vai ser encontrado. Eu acho que a questão do Drácula, então, ele saindo dos livros, né? Dos filmes também, ele. Cara, é um universo muito grande, né? O universo dos jogos, né? Cara, o que tem de jogo, de tabuleiro, de jogo de carta, né? Com o Drácula, né? Como tema dessa galera. Eu acho que tem um dos jogos de RPG que é com temática, né? Do vampiro, né? Não sei porque eu É, não sou dessa turma, mas eu acho que tem tem um uma sim, né? série Que de trabalha. videogames que eu gosto muito, que é a Castlevania, né, cara? Legal pra caramba também, né? Ah, sim, que trabalha com isso. É E bem na legal, música, assim, né? Na música, meu Deus do céu, né? Na música, o que tem de cara. vampiro, né? Desde o teatro dos vampiros, né? É. Até, bom, Vampiro Eu do sou Amor, fãzaço do Peter cara. Murphy, sabe, cara? O Peter Murphy é um vampirão, né, cara? Peter Murphy, ele é do Bauhaus também, assim, que tem toda essa subcultura gótica, assim, que é vampiros, né, cara? Bauhaus principalmente. E o Peter Murphy é o vampirão, né, cara? É o rei dos vampiros hoje. Cara, é muito legal. Tem um filme que é Fome de Viver. Já viu esse filme, Damo? Não, não. Com a Catherine Deneuve e o David Bowie, cara. Que eles são um casal de Opa. vampiros, assim. E a abertura do filme é tocando Bela Lugosi's Dead, do Bauhaus, assim, cara. É uma abertura sensacional, cara. Sensacional mesmo. Esse filme vale muito a pena ver, cara. Eu acho que ele é de 84, 85, chama The Hunger.
Fome de Viver. E o David Bowie e a Catherine Deneuve são um casal de vampiros, cara. Daí ela conhece a Susan Sarandon no filme, sabe? E aí rola um lance muito legal ali, que ela sacrifica o David Bowie, cara. Muito bom esse filme, vale, assistam, é um clássico. E a abertura, a trilha sonora é do Bauhaus com a abertura com o Peter Murphy cantando numa casa noturna, Bela Lugosi's Dead. Sensacional, numa Com, jaula, assim, sabe? Tudo vampiresco, legal pra caramba, cara. com certeza vai ser melhor que As Sete Vampiras, do Léo Jaime, que é outra obra também famosa, que a gente não pode deixar de citar, né? Anos 80, do Verdade. cancioneiro dos anos 80, né? Elas querem É, o meu sangue, querem meu calor. mas Então é tu vê, legal também, cara. É o vampiro mas é tropical daí, bacana. né, cara? O vampiro tropical, Vampiro pensar como é tropical. que seria, né? Mas eu acho que é E aí isso, aqui, ó, cara. A gente pensar os Casado jogos, ou os livros, as Crepúsculo, cara. músicas. Pô, meu, não fala de Crepúsculo aqui, cara. Pô, tem como quicar ele aqui da live? Eu acho que nós vamos expulsá-lo da live. A live é nossa, É, né? merecido, né, cara? Merecido. O cara não pode chegar aqui e falar do Crepúsculo, né? Melhor, cara. Tipo, as pessoas. O Crepúsculo, sei lá, cara. É um troço que nem. Uf, nem sei, cara. Nem quero Eu saber. não sei porque eu não li, eu não li e não vi, né? Então eu só Não sei a li, não música. vi. E, infelizmente, não tem como não saber da existência disso, né, cara? Porém, cara, você quer ver um vampiro moderno, assim, uma história de vampiros modernos, a gente não pode deixar de falar do Entrevista com o Vampiro da Anne Rice, né, cara? Aquilo É, é de, sensacional, cara. de toda essa Né? série dela, né? O livro é maravilhoso, cara. Eu acho assim que foi um dos melhores livros de vampiros que eu já li na minha vida. Foi Entrevista com o Vampiro. A tradução é feita pela Clarice Lispector, cara. Só daí você já vê a qualidade do negócio, né? É muito bem escrito. Eu gostei bastante do filme também. Achei o filme interessante. Achei que o Tom Cruise mata pau como o vampiro Lestat, sabe? Achei sensacional o filme, cara. Muito legal, muito bem bolado. Mas o livro vale muito a pena. A gente recomenda, né, Dama? Entrevista com o Vampiro. Muito bom, cara. A E gente aí, se você recomenda, gostar, se gostar também tem a sequência, que é o Vampiro Lestat, que é ainda Vampiro melhor. Lestat. Porque assim, a E que tem entrevista. todo esse, tem todo o A astral ali, New Orleans, né? Que é uma cidade sensacional. também Sensacional. muito mágica, assim, né? Desse ponto de vista de ser um caldeirão cultural, de misticismo, né? Tem Do uma história voodoo, muito essas coisas bacana, assim, né? né? Muito legal, né, cara? É legal, assim, que Entrevista com o Vampiro é o vampiro Louis, né? Que ele é transformado pelo vampiro Lestat. Tem tudo que é sensacional, né? E o livro 2 o Vampiro Lestat, conta a história na versão do Lestat, sabe, cara? Conta a origem dele. É muito legal, assim, que daí ele encontra uns vampiros que existem pela eternidade, fala dos registros akáshicos, sabe? Muito bem bolado, muito bem escrito. Os dois livros são maravilhosos. E aí é uma trilogia, porque termina com aquele a Rainha dos Condenados, mas eu já não gostei muito, não, cara. Sabe? Aí já Esse não. não. É bem escrito e tudo mais, mas aí já não achei legal, né? Ah, É, cara, tá, aqui é a é, Suzana. Ah, puxa, valeu pela lembrança. Tem uma não, série no Netflix que chama Missa da Meia-Noite. Já viu, Damo? não vi. Não, eu vi essa série anunciada, mas não assisti. Não assisti. Cara, muito boa. E aí eu vou dar um spoiler, viu? É de vampiros Não, também, não cara. faz isso. Cara, obrigado, Suzana. Valeu. Sensacional. Muito obrigado. Eu vou pôr um coraçãozinho até aqui. Mas tu sabe que que a Anne Rice foi homenageada, tem uma série aí que está acho que na Amazon, o Preacher, né, que é baseado na obra dos quadrinhos do Preacher, e Não vi também. o quadrinho se passa todo ali no sul dos Estados Unidos, Texas, tal, e Louisiana, e tem acho que a segunda, terceira temporada são praticamente todos em New Orleans, e eles fazem uma homenagem, tem um dos personagens lá, é um vampirão das antigas, é o irlandês, né, ele é irlandês, como Bram Stoker, mas ele está há muito tempo na Louisiana, então ele está ali naquele círculo vampiresco, assim, então é Cara, uma que homenagem legal. The muito, Preacher. muito bonita, né, tanto a Anne Rice, que ela está viva ainda, né, com 80 anos, um abraço para Anne Rice, se estiver nos assistindo, né, Cara, e eu acho que ela escreve bem pra caramba, cara. Acho, escreve muito bem. eu acho sensacional. Eu acho história sensacional. Eu acho muito bem bolado, cara.
A Entrevista com o Vampiro foi um livro que me surpreendeu, cara. Eu li na adolescência, sabe? Eu devo ter lido, assim, em 93, por aí, cara. E, nossa, eu não reli, eu nunca mais li o livro, assim, sabe, cara? Que parece ter comprado e tudo. Cara, eu acho esse livro sensacional, cara. Tem na minha memória, assim, eu acho que vale muito a pena você ler pela primeira vez. É muito bem escrita, muito bem, a história é muito bem bolada. Os personagens, todos eles são muito bem desenvolvidos, né? Todos eles são interessantes, legais. E o Vampiro Lestat simplesmente arrebenta, cara. É o melhor vampiro de todos os tempos, o mais cínico, o mais sarcástico e o mais poderoso, inclusive, né? O cara é muito legal. A história dele, depois tem a sequência Vampiro Lestat, como ele faz para se transformar num vampiro, porque ele quer, né? É sensacional, cara. É sensacional, assim. Ele é um muito bom personagem. Eu senti muito que não teve uma sequência, né? Com o Tom Cruise fazendo o papel de novo do Vampiro Lestat. Que, cara, o cara arrebentou naquele filme, cara. O cara arrebentou, meu. Ele, cara, muito legal, muito bom mesmo, assim, muito, muito legal. E aí tem essa série Missa da Meia-Noite que a gente começa a assistir. Olha, eu não sei se eu deveria falar, mas enfim, se trata de vampiros no final das contas, mas é uma interpretação bíblica dos vampiros, Damo. Sabe, assim, cara, tem eles é uma ilhazinha assim onde chega um padre novo numa ilhazinha, numa cidade, num povoado, assim, né? E aí tem a beata da cidade, tem a interpretação que eles fazem da Bíblia nas missas, né? E, cara, eles tiram todo o fundamento da existência dos vampiros, cara, da Bíblia, cara. E aí tem as Uhum. passagens que diz, é muito interessante. Eu não deveria falar porque eu estraguei a surpresa, mas mesmo assim vale muito a pena assistir porque é muito legal. Que daí tem um lance de anjos também, sabe, cara? Anjos, e tem toda a descrição bíblica deles ali, sabe? Então, quer dizer assim, é um mito muito antigo, né? Na Índia, eu acho que eles eram chamados de, na Grécia, vricolacas, né, cara? Na Índia também tem, né? Então, quer dizer assim, faz parte do mitos, né, do mundo antigo, cara. Não é um fenômeno moderno, foi um fenômeno recuperado. Assim como o lobisomem também. O lobisomem é dessa época, né, do Luke Garou, aquela coisa toda, que começou a sair a literatura também relativa aos lobisomens, essas coisas. Mas a literatura de terror é muito legal, né, cara? Literatura, Eu assim, acho que o tem lobisomem. os clássicos, tem umas obras clássicas, umas coisas muito bem feitas ali, assim, que vale a pena a gente ler, né? Porque depois tem a O segunda lobisomem e os geração, né, que foi ao vampiros. Poe, né? O lobisomem e os vampiros são seres elementares quase, né? Que sempre É, estiveram aí, né? Que é é, diferente do Frankenstein, né? O Frankenstein, sim, foi uma criação original, né? Foi uma é, ideia genial, totalmente né, cara? original, Genial, né, cara? O Frankenstein é fabulosa, genial, né? né? Mas o vampiro, então, ele trabalha com coisas que sempre estiveram por aí, né? Com medos muito, muito É, antigos, né? Com crenças é. muito antigas. Mesmo. Acho que essa que é a riqueza dele. Pois é. Pessoal, enfim, o que que você acha? Então, acho que a gente tem mais coisas para falar, só que a gente vai se estender muito, né? Mas é legal também não revelar tudo sobre os vampiros, que as pessoas leiam, porque a gente não pode ter preconceito também, né, Damo? Tipo, o volume um foi sobre um livro de ficção científica, 2001. Então, agora a gente está falando sobre o gênero literário vampiros, né? As pessoas geralmente têm preconceito, acho que é literatura juvenil. Não é, não. Não é, não. São livros muito interessantes, né? Eles tratam de questões assim muito abstratas. Elas tratam de coisas que a gente não tem como enfrentar ainda, né? E como, na época desses livros muito mais, né? Então quer dizer assim, como a gente lida com os nossos medos, né? Então é muito simbólico, vale muito a pena ler, vale muito a pena é, é, tirar um tempinho assim e ler o Drácula, ler Entrevista com o Vampiro, ler Carmila, são muito atuais. Os clássicos são sempre muito atuais, né? E não cometam o mesmo erro que eu cometi com 1984, achando, eu já sei a história do livro. Não, quando eu li, foi assim, acachapante, foi uma surpresa. Eu fiquei pensando vários dias no livro, assim, sabe, foi uma das grandes lições da vida, assim, porque a gente, o pior de tudo é quando a gente acha que a gente já sabe, né, cara? Porque quando a gente não sabe, a nossa mente está em albis, né? Então, cai o livro, você pode gostar ou não. Agora, quando a gente acha que a gente já sabe, aí é difícil, né? Então, aquilo foi um choque para mim, valeu muito a pena, assim, foi um dos grandes aprendizados.
Então, não sejam como eu, assim, sabe? Tipo, não achem que vocês já sabem o que é história, que não vale a pena. Leiam, vale muito a pena, é muito legal. E a gente aprende bastante coisa, porque é, é, parece que a gente vive num momento, né, Dama, onde a gente despreza a história, né, cara? Parece que é só o futuro, é só o que está acontecendo hoje, e a gente está se perdendo, assim, porque a história é tipo um Deus, né? A história... Então, quando a gente conhece a história, quando a gente respeita a história e trata a história como um Deus, a gente não vai cometer os mesmos erros do passado, porque tudo já aconteceu, tudo já foi pensado, existem muito poucas coisas novas, né? Uma delas é a internet, né? Uma outra, a física quântica, enfim, mas muitas dessas coisas que a gente tem hoje já foram pensadas. Então, para a gente evitar, né, de cometer os erros de novo, né, a gente, como enquanto indivíduos, enquanto coletividade, a gente deve respeitar a história, né? E tem bastante história num livro como Drácula, né? Tem bastante história como um livro como Vampiro. O tema pode parecer infantil, né? Tem bastante história, inclusive, num livro de ficção científica. Então, vale muito a pena a gente ler, sabe? A gente tem tempo para isso, porque hoje em dia, assim, eu me pego com essa dificuldade às vezes, sabe, Damo? Que com esse lance da internet, por exemplo, é tudo muito rápido. Você entra ali, tá no teu celular a explicação, tá ali a pessoa falando, tá o cara fazendo vídeo no YouTube te explicando as coisas, e é tudo rápido, você não quer perder tempo. Então, quer dizer assim, parece que a gente está vivendo aquela crise de short attention span, né? Ou seja, você quer tudo rápido. Então, eu estou em guerra contra o mundo moderno. Então, eu não quero mais isso, sabe? Eu quero, tipo, ter o meu tempo, eu quero ler as coisas que eu gosto, as coisas que me interessam, né? E não quero filtro de ninguém, não quero ninguém me dizendo se é isso, aquilo, enfim. Eu mesmo quero pegar e ler. Então, o que a gente faz aqui é dizer assim, olha, vamos, esse livro aqui parece ser interessante, ele é interessante por causa disso, disso, daquilo. Mas leia, a experiência é o que vale. Porque o livro a gente não lê para saber o final, a gente lê para estar com essa companhia. E só para finalizar esse discurso meu contra o mundo moderno, Damo. Tipo assim, Pô, imaginário contra o mundo Tu moderno. tá muito Drácula e pouco Van É, Helsing. muito vampire aqui, né, cara? E essa ideia, É. Tá, tu tá traindo o movimento. é, é que, enfim, a gente precisa conhecer a história, assim, a gente precisa entender as coisas, a gente precisa saber em que mundo que a gente está inserido. E uma das coisas que eu li esses tempos atrás é o seguinte: a gente tem milênios de cultura atrás da gente, né? Tem bilhões de pessoas pensando. Esses escritores, assim, eles pegam temas. Imagina que você está na companhia de um dos caras mais legais da história da humanidade, o Bram Stoker, o Richard Francis Burton, enfim, o Oscar Wilde, assim. E aí, quando você lê um livro, parece que você está na companhia dele, ele está te contando essa história. Você consegue imaginar os trejeitos dele te falando, sabe? Os maneirismos dele. Então, um dos caras mais legais da história, tipo assim, tá lá à tua disposição para te fazer companhia numa noite, para te fazer companhia numa sala de espera, assim, é o cara te falando. O livro não é uma história, é uma pessoa muito interessante que está compartilhando o jeito como ele vê o mundo através de uma história. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu não lembro onde eu li isso, onde eu vi isso. Provavelmente foi até um meme no Instagram aqui mesmo. Mas vamos pensar assim, né? Para todos nós é muito importante, porque senão a gente está sendo engolido por esse mundo muito rápido, né? E ler um livro toma tempo, leva dias para você ler, mas você está em excelente companhia, sabe? Você está em excelente, você não está ouvindo bobagem, você não está ouvindo o presidente lá, o político, o fulano dando opinião, você não está ouvindo opinião de nada. Sabe, você está na companhia de um grande pensador, de um grande estilista, de alguém assim que tipo que fez parte de uma época assim. E se é clássico, se é universal, é porque o cara realmente era interessante e realmente foi alçado essa categoria de Deus, né? Então, isso é importante a gente lembrar, a gente como leitor, né, Damo, é sempre bom, assim, porque parece que a gente, piscar o olho, a gente é engolido por esse mundo muito louco, muito rápido, né? E eu tenho pensado nisso constantemente, eu tenho me lembrado, assim, para não virar refém desse mundo digital, cara, sabe? Então, o que a gente está fazendo aqui é esse esforço, né, de falar sobre livros, falar sobre filmes, cultura em geral, porque, tipo, até o filme parece que toma bastante tempo das pessoas hoje, né, cara? Então, porque você quer ver tudo rapidinho. Então, aqui é o nosso Tudo 20 protesto, né? minutos, né? Essa é a Não, nossa ideia, essa é o que fundamentou a ideia de a gente fazer uma live sobre livros, né, Damo? Que é é, um pouco.
Eu só queria, antes de terminar, fazer, eu não queria deixar de falar, né, já que ele está falando desse movimento vampiresco aí, eu não podia deixar essa live passar sem falar do Dalton Trevisan, né, do Vampiro de Curitiba, né, cara, que é outra coisa maravilhosa, né, a história do Nelsinho, o vampiro curitibano, né, que Cara, também massa traz, pra é claro caramba. que dentro de outra abordagem e tal, ele traz essa questão vampiresca também. Talvez seja o maior dos vampiros brasileiros, né? Eu acho. Pelo menos da É literatura, verdade. né? Pelo menos cara, que é tanto, a gente não consegue falar de tudo, a gente não falou do Beto Carneiro, do Chico Anísio, que é outro personagem maravilhoso. É, Não falamos do Hotel Transilvânia, né, que é um desenho aí famosíssimo, tal, que trabalha com o Drácula. Tem muita coisa, não dá para falar tem tudo muita na coisa. live. Tem muita coisa para falar. Damo, vamos encerrar, cara, tipo, recomendando os Vamos livros que a encerrar. gente tá lendo, cara? Eu só queria também, antes de falar dos livros, pedir para o engajamento aí da nossa audiência, você aí quiser deixar o recado, dizer se você já andou de trem, se você gosta, enfim, né? Deixe qualquer coisa e fale qualquer coisa aí Já foi nos mordido por um comentários, que vampiro? depois, Conta para nós aí. se já foi mordido por um vampiro, se doa sangue, seu tipo sanguíneo, enfim, pode falar qualquer coisa, né? Mas o que você está lendo então, Mohamed? Me diga. Cara, eu tô lendo esse livro muito bacana, cara, que chama Elementais. Muito legal, cara. É literatura de casa assombrada, mas muito bem bolado. Nunca tinha ouvido falar desse escritor, chama Michael McDowell. Cara, é um livro de 81, ele saiu agora pela Dark Side também, cara. Meu, eu acho que eu só leio coisa sinistra aí. Você deve estar Sensacional esse ganhando uma livro. comissão da Dark Side, né? É. Possível Não, isso. daqui a pouco, pô, cara, daqui a pouco eles têm que patrocinar a gente, você não acha, Damo? Pagar a Olha, numa gente. dessas, estamos aí, Mas esse livro vale muito a pena, eu tô lendo, assim, é um livro interessante, ele conta a história de uma família, de duas famílias que eles têm três casas, assim, numa ilhazinha, né, que só atravessa na maré tá baixa, e eles ocupam duas casas, os filhos casaram entre si, e tem uma terceira casa altamente suspeita, assim, cara, e eles estão completamente isolados, né, da civilização. Um livro muito bem escrito, muito bem bolado, a casa, assim, uma das casas está sendo invadida pelas dunas, cara, e tem aquele calor, aquela coisa toda. Muito bem escrito, muito bem bolado, assim, cara, e tem... O começo do livro é muito legal, assim, que tem uma cena no enterro. O livro começa com a mãe de um deles, né, que falece, e é o enterro, o funeral dela, cara. E ali tem um ritual que a família desenvolve, assim, cara, que... não vou estragar a surpresa de quem quiser ler, mas é um escritor que eu nunca ouvi falar, é um livro também que eu nunca ouvi falar, foi relançado, mas olha, vale muito a pena ler esse livro. Eu adorei, sabe? Eu estou terminando, assim, eu estou recomendando porque eu acho que o final vai ser ótimo também, e até agora está sendo maravilhoso. Eu vou terminar logo de ler, mas eu já vou deixar recomendado mesmo sem ter terminado a leitura. Vale muito a pena porque a gente está agora com esse lance da explosão do mercado editorial, assim, está vindo muita coisa que a gente nunca ouviu falar, né, Damo? Né? Então a gente lia os clássicos, aquela coisa, mas tem muito escritor bom, né, que está sendo lançado agora e que vale muito a pena a gente conhecer. Puxa vida, né? E os livros, assim, eles não estão tão caros ainda, né? Eles estão... olha só a encadernação desses livros da Dark Side, é fantástico, né, cara? Tipo, é super, super bonito, assim, até para guardar depois, né? Para ter uma biblioteca. E não são caros, vale a pena, assim. São o quê? 2 cervejas aí, né? por aí. Né? Uhum. Ah, aqui o Júlio está dizendo que hoje é o dia do doador de sangue. Nossa senhora, hein? Olha a coincidência, hein, Damo? Isso aí. O Carl Jung manda lembranças. É. Olha, foi uma coincidência. A gente está sendo guiado, então, talvez por um miasma, Só é assim. pelo Emosc, patrocínio do Emosc, né? Doe sangue. É. Tá. Pois é, eu tô lendo um livro chamado Meninas, né? Um livro de contos da Ludmila Ulitskaya, que é uma autora russa já madura, né? Uma senhorinha, que uma contista, né? Na melhor tradição realista russa, assim, É fabulosa da sensacional, literatura. né? Esse livro ele foi lançado pela editora 34, né, que tem acho que uma coleção chamada Leste, uma coisa assim, Sim, sim, que só são os livros traduzidos direto do russo e tal, né? isso pela aquela turma ali do Irineu Franco Perpétuo, que é outro figuraço aí que está Uhum. traduzindo, tá
tá trazendo muita coisa boa, né, do Brasil, da literatura russa, direto do russo, né, não mais aquelas traduções do francês, As do Belas russo, né, Infiéis. então, que traz, então, outro olhar. É um livro muito bacana, peguei emprestado da nossa professora de literatura lá da escola da Miss Gabi. Um livro curtinho, mas muito forte, assim, muito certeiro, Excelente. né? Como todos Excelente. os russos. Dama, o que Muito você bom, acha? também Vamos fazer recomendo. sobre os russos a próxima, cara? Os russos clássicos ou os russos mais Rapaz, atuais, assim, cara? Os dois são bons, hein? os dois são bons, né? Os dois são bons. A literatura russa, acho que é muito vasto. Bom, podemos conversar, né? Podemos. Na É, última vez a gente ia colocar uma pesquisa aí para a audiência votar, mas depois a gente acordou meio totalitário e decidiu, né? Não vai votar nenhum, nós vamos decidir, e pronto, né? A hora que vocês acharem que vocês têm que participar, vocês vão ficar sabendo e vão participar. Então, se contentem por enquanto com as nossas análises, né? é, Não, mas eu é. acho que pode ser. Depois a gente conversa aí em off Ah, aí, vamos, o vamos recorte que a pensar, gente né? vai dar, Tem tanta porque a coisa literatura, boa, né? literatura Imagina russa é um negócio muito tanta amplo. coisa que a gente se dedicar. É. Vamos lá, tem o Mestre e Margarida, do Bulgakov, né, cara? Tem ali mais Baita livro. Esse a gente Svetlana podia. Alexievich, né? Nossa, Bastante aquilo coisa. tem bastante coisa para a gente tratar desses russos novos. Os novos russos, né, cara? Aquele Solzhenitsyn, né? Também pode ser, né? Enfim, Uhum. podia depois tratar Também. do Tolstói, do Dostoiévski, né, cara? Essa turma Dos toda aí que... clássicos. Cara, Não, literatura podemos russa é um conversar. demônio, né, cara? Conversaremos depois e decidiremos, então. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia. Muito legal mesmo. Assim, a gente pouco a pouco vai melhorando, assim, porque é difícil, né, Damo? A gente fica se vendo aqui nessa câmerazinha e tudo mais. Eu acho que se eu não me visse, eu ia ficar melhor. Eu já tô feliz que eu não caí nenhuma vez hoje. No outro eu caí umas Também 3 vezes, isso, essa cara. já tá de boa. É, Tá melhor. mas pouco a pouco a gente vai melhorando, mas assim, o nosso objetivo é ser tosco também, né, cara? Não é ser nada profissional, né, cara? Tipo, a gente quer fazer uma tosquice aí, falar de livro e deu, cara, sabe? Agora se sai bom, Esse é o sai nosso ruim, charme. a gente promete melhorar, né? E como, lembra, Débora, vamos adotar esse, né? Vamos adotar esse bordão nosso, assim, desculpa qualquer coisa, né, cara? Vamos começar ou terminar com isso, assim, desculpa Isso é. qualquer coisa aí, pessoal, né? Desculpa aí, desculpa aí. Então Muito tá bom, gente. É obrigado, isso aí. muito Até obrigado a todo semana que mundo. vem. Vamos para o nosso terceiro na semana que vem, então, e É, voltaremos, né? vamos lá, beleza, cara. Um Até a gente ser abração, gente. contratado por um grande grupo Daí a midiático para gente para. fazer. Daí a gente para. Daí a gente Daí nega não, e né, para. cara? Daí terminou a É, graça. daí não, cara. A gente prefere ser subcelebridades, né, cara? Subcelebridades na internet, para mim, tá excelente, Dama. Isso. Sério, Não, cara. nós somos as Kardashian da literatura. Assim Exatamente, cara. ficaremos conhecidos. Tamo junto, né? Um abraço, amor. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Até logo, até a próxima. Próxima quinta tem aí. A gente depois vai divulgar o que nós vamos falar. Um abração para vocês todos e muito boa noite.